Capítulo 33 Estrela Escondida, para o sacrifício de ódio e sangue, A1. Nos arredores da cidade nuvem flutuante, num canto de uma casa abandonada. Xiaotia estava sentado lá quieto e com as costas encostadas na parede fria atrás dele. Seus olhos sem vida olhavam para o espaço, como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Ele estava nessa posição já fazia algumas horas. No continente Nuvem Azul, ele foi abandonado pelos seus pais e até sua morte, ele nunca soube quem eram seus pais biológicos. A única conexão que ele tinha era o pendente que ele sempre carregava na parte da frente de seu peito. No Império Vento Azul, ambos seus pais morreram quando ele era jovem, mas pelo menos ele sabia quem eram seus pais e como eles se chamavam. Ele até mesmo tinha um avô, uma tia. Entretanto, Deus decidiu pregar outra peça cruel nele. Tudo inesperadamente era falso. Seu avô não era seu avô real e sua tia também não era sua tia. Ele ainda não sabia quem eram seus pais verdadeiros e não tinha nem mesmo uma pista de como era seu sobrenome. 2 vidas de experiências tinham moldado totalmente sua mente, mas como antes ele ainda era incapaz de aceitar esse tipo de consciência de não saber quais eram suas raízes e de onde ele tinha vindo. Quem exatamente eu sou, e onde eu devo ir em seguida? A expulsão do clã Xiao significa que ele nunca seria capaz de pisar no clã Xiao novamente. Em seu coração, ele sabia também que não somente ele seria incapaz de ficar no clã Xiao, ele também seria incapaz de ficar na cidade nuvem flutuante. A única razão pela qual ele não tinha partido ainda era porque ele estava preocupado com seu avô e sua tia, pelo menos ele queria confirmar que eles estavam seguros. O tempo passou lentamente da manhã até a noite, Xiaotia ainda não tinha a mínima fome. Quando o sol tinha recolhido seu último raio de luz e tinha se posto totalmente, Xiaotia finalmente ergueu sua cabeça levemente e seus olhos sem vida lentamente se condensaram em uma radiação aterrorizante, como se pertencesse a um espírito maligno. Subitamente ele começou a gargalhar silenciosamente, os cantos de seus lábios se curvaram para cima enquanto ele gargalhava de uma maneira sinistra, parecido com um espírito maligno do inferno. No meio de sua gargalhada assustadora, ele esticou sua mão lentamente e uma folha de uma erva verde escura apareceu em sua palma. Isso realmente era uma das ervas da estrela escondida que ele tinha encontrado na parte de trás da montanha no dia em que ele tinha se casado com Xia Qingji. Enquanto ele olhava para a erva da estrela escondida, um brilho verde escuro de repente saiu de sua mão envelopando a erva da estrela escondida nele. Sob o brilho verde escuro, a erva da estrela escondida começou a balançar e a se contorcer estranhamente, se contraindo e mudando de cor. Então finalmente se tornou uma pequena pilha de pó verde escuro. Xiaotia assoprou gentilmente e espalhou todo o pó verde escuro. Somente uma pérola transparente que tinha subitamente aparecido tinha ficado em sua mão. Esse era o núcleo da pérola de veneno do céu e também a mais absurda habilidade que os céus possuíam. Refinamento de ervas. Em ordem de criar um medicamento, uma quantidade de diversas ervas exigiam serem esmagadas, processadas, fusionadas, adicionar profunda energia para efeitos adicionais, etc. Esse processo não era apenas complicado, mas também inevitavelmente causaria a perda de uma certa quantidade de força medicinal. Além do mais, era certo que sempre iria haver uma probabilidade de falha. Especialmente quando o assunto era medicamentos de alta classe, não somente para comprar esses ingredientes raros precisava de uma grande quantidade de ouro, as chances de falhas eram também extremamente altas e uma vez que você falhasse, tudo seria perdido. Em adição, nem todo mundo tinha habilidade para fazer medicamentos de alta classe. Haviam exigências bem altas quanto às habilidades do alquimista, o caldeirão, o ambiente e os efeitos adicionados usando profunda energia. Entretanto, se alguém usasse o refinamento de erva da pérola de veneno do céu, absolutamente não seria necessário se preocupar com tudo isso. Isso era porque ela podia refinar rapidamente a parte mais importante do ingrediente com o tempo mais curto possível e fundir perfeitamente o ingrediente. Todo o processo não iria desperdiçar nenhuma força medicinal e, além do mais, não existia chance de falha. Quanto às partes que não eram usadas, elas seriam dispostas pela pérola de veneno do céu. Depois de reconhecer seu proprietário, ela podia até mesmo seguir os pensamentos de seu proprietário para refinar e fundir uma certa porcentagem dos ingredientes. Essa habilidade aterrorizante era suficiente para fazer qualquer ser humano no mundo enlouquecer. Naquele tempo, a razão pela qual todos os clãs tops do continente Nuvem Azul queriam matá-lo não era por causa da habilidade venenosa da pérola de veneno do céu, mas era por causa dessa habilidade ridícula de refinamento e fusão. Desde que houvessem ingredientes apropriados e suficientes, através da pérola de veneno do céu, eles iriam se tornar em medicamentos perfeitos e com o tempo mais curto.
Se a habilidade da pérola de veneno do céu fosse espalhada no continente Céu Profundo, certamente iria criar uma comoção e a quantidade de pessoas que iriam caçar a vida de Xiao não seria menor se comparada com o do continente Nuvem Azul. Olhando para a pérola transparente em sua mão, o sorriso de Xiao se tornou ainda mais sinistro. Ele abriu sua boca, colocou-a dentro e engoliu diretamente. Subsequentemente, seu corpo tremeu de repente e desapareceu do lugar lentamente, como se tivesse evaporado repentinamente. Pílula da Estrela Escondida exige somente uma folha da erva da estrela escondida para o refinamento da erva. Uma vez consumida, invisibilidade perfeita seria ativada por 3 horas. Em relação ao corpo, cheiro e objetos no corpo seriam completamente disfarçados. A erva da Estrela Escondida era um objeto inconcebível. Mas a Pílula da Estrela Escondida que era criada a partir dela, era ainda mais indescritível ao extremo. Porque o que isso concedia excedia o senso comum do conhecimento humano no continente Céu Profundo, tanto que ninguém ousaria imaginar o efeito milagroso que isso traria. Xiao acreditava completamente que ele tinha usado a primeira Pílula da Estrela Escondida do continente Céu Profundo porque nesse mundo o único ingrediente para a Pílula da Estrela Escondida era a erva da Estrela Escondida, e a única coisa que poderia refinar a erva da Estrela Escondida era somente a pérola de veneno do céu. Xiao se levantou e andou na direção do clã Xiao sem forma, som e cheiro. O céu já tinha escurecido e as lâmpadas dentro do clã Xiao iluminavam o caminho. Xiao andou para o portão do clã Xiao e andou casualmente em linha reta, sem o mínimo de cuidado em sua postura. Enquanto os discípulos do clã Xiao passavam por ele, ninguém olhava para sua direção. Depois de consumir a Pílula da Estrela Escondida, o disfarce atingido poderia ser dito que era perfeito, porque não apenas fazia o corpo transparente, até mesmo a presença interna e externa eram completamente disfarçadas, como se alguém se escondesse completamente em uma fenda de um espaço invisível. Quando ele tinha usado a Pílula da Estrela Escondida pela primeira vez no continente Nuvem Azul, mesmo um líder de clã que era considerado um dos top 10 no continente não conseguiu descobri-lo mesmo quando ele estava somente a 10 passos de distância. Antes dessa jornada, a cor da pele de Xiao estava incomparavelmente tranquila. No caminho ele ouviu muitos cochichos. Ele ficou ciente de Xia Qingji sendo levada por sua mestre, assim como a prisão de Xiao Lai e Xiao Lingxi na parte de trás da montanha. 15 anos inteiros de isolação completa. A conclusão da assembleia de hoje do clã Xiao resultou na muita clara seleção final de Xiao Yulong, que iria acompanhar o grupo de 4 de Xiao Quan Jiun para a seita Xiao no dia seguinte. Quando ele chegou no salão de convidados, Xiao parou seus passos enquanto ele ouvia silenciosamente a conversa dentro. Yulong, sobre a partida de amanhã com o jovem mestre para a seita Xiao, você deve sempre se lembrar da gentileza do jovem mestre Xiao pelo renascimento de hoje. Isso é apenas natural, Xiao Yulong irá se lembrar do grande favor e da grande gentileza do jovem mestre Xiao. Yulong oferece ao jovem mestre Xiao mais 3 copos. Xiao Yulong, embora o assunto de hoje tenha falhado, a culpa não foi sua. Quem teria imaginado que aquela Xia Qingji atualmente era uma discípula da nuvem congelada de Asgard? Sua personalidade atualmente é uma que eu gosto, então desde que obedeça propriamente a seita Xiao, eu não irei te tratar injustamente. Obrigado. Obrigado, jovem mestre Xiao. Jovem mestre Xiao, você realmente é a maior nobreza que eu já encontrei na minha vida. Yulong certamente será leal e verdadeiro com o jovem mestre Xiao e nunca irá ser desleal. Eu não antecipei o assunto da Xia Qingji. Mas meu plano para enquadrar Xiao Lingxi não foi uma total perda de esforços. Embora o jovem mestre Xiao não possa tocá-la por causa da proximidade de Shuili, jovem mestre Xiao pode apenas encontrar uma razão para retornar aqui depois de 1 ano ou mais. Como Xiao Lingxi poderá escapar então? O tom de voz de Xiao Yulong tinha se tornado despreocupado de alguma maneira, e era aparente que ele já estava bêbado. Enquanto Xiao estava escutando isso, a cor de sua pele se tornou mais e mais fria e os dedos de ambas suas mãos se enrijeceram. Em seguida, ele se virou e saiu na direção do quintal do leste. Assim que ele saiu do quintal do leste, havia um punhal em sua mão que veio de sabe-se lá de onde. Então, ele mais uma vez se moveu na direção do quintal do norte. Quintal do norte número 11 era o quintal de Xiao Yulong, e naquele momento não havia uma única alma nele. Xiao puxou e abriu a porta e entrou. No meio do quarto, ele olhou rapidamente para a disposição do quarto. Em seguida, ele riu friamente e andou na direção da janela diretamente em sua frente. Enquanto ele erguia seu punhal, ele apunhalou no meio da janela e então tirou o punhal.
A janela mencionada acima de repente ganhou um buraco do tamanho de um punho. Então, Xiao Ti se levantou e ficou de lado e aguardou silenciosamente pela chegada de Xiao Yulong. Ele não esperou por muito tempo para o eco do som de movimento vir meia hora mais tarde. Subsequentemente a porta do quarto foi puxada e aberta por Xiao Yulong, que estava fedendo vinho e tropeçava para dentro com a ajuda de Xiao Yang. Chefe, quando você entrar na seita Xiao, você não deve se esquecer desses anos com seu irmãozinho, que sempre esteve à sua disposição. Mesmo se ele morresse, ele ainda assim nunca iria imaginar que nesse momento, havia uma pessoa a 2 passos na esquerda da onde ele estava em pé, que sem fazer nenhum som, parado e o assistia friamente. Xiao Yulong estava bêbado ao ponto de estar inconsciente enquanto ele diretamente caiu na cama e respondeu vagamente com 2 sons que saíram apenas porque ele tinha gemido. Xiao Ti andou para a frente da cama de Xiao Yulong e ergueu lentamente o punhal em suas mãos. Num confronto de frente, ele obviamente não era oponente de Xiao Yulong. Mesmo com o apoio da erva da estrela escondida, não era certo que ele ia ser capaz de matar Xiao Yulong. Isso era porque mesmo se alguém estivesse completamente sem defesa, no momento de um ataque, a profunda energia do corpo seria condicionalmente liberada para se proteger. Seu corpo, que fundamentalmente não tinha nenhuma profunda energia, e o punhal comum que ele segurava em sua mão não necessariamente iria perfurar o corpo de Xiao Yulong, que tinha profunda força no 3 graus nível do domínio profundo nascente. A habilidade de disfarce da pílula da estrela escondida não era totalmente invencível. Durante o período de invisibilidade, se alguém entrasse em contato com o corpo disfarçado, a invisibilidade iria ser cancelada imediatamente. Se ele perdesse o ataque e ao invés disso fosse tocado pelo oponente, ele seria pego totalmente, e o resultado poderia até terminar em sua morte. Entretanto, no momento Xiao Yulong estava morto de bêbado, então essa era a oportunidade perfeita. Ele deu uma olhada no lugar que ele tinha feito um buraco na janela mais cedo e depois de ter certeza de sua posição, ele estreitou seus olhos enquanto o punhal em sua mão repentinamente desceu. Ele usou toda a força de seu corpo para atacar violentamente o lado esquerdo do dantian de Xiao Yulong, um lugar de 2 polegadas abaixo do umbigo. No instante que ele perfurou, ele pulou para trás instantaneamente e ficou no canto do quarto. Aquele único ataque poderia ter ferido diretamente a garganta de Xiao Yulong e ter tirado sua vida, mas ele ainda não escolheu o fazer. Como ele suportar em deixar Xiao Yulong morrer, se ele morresse tão simplesmente? Como ele possivelmente iria apagar o ódio dentro de seu coração? Ele queria esmagar cruelmente o lindo sonho de Xiao Yulong, deixá-lo vivenciar uma queda dos céus ao inferno, e deixá-lo desejar estar morto. O divertido espetáculo tinha apenas começado.